Olá, estamos de volta, pelo menos por mais um episódio. A ideia que nos fez criar este episódio, gravar este episódio, foi todos nós temos brincado um bocadinho com a AI, alguns num sentido um pouco mais profissional, outros a fazer algumas experiências, alguns já integraram no seu fluxo normal de trabalho e resolvemos gravar este episódio para fazer algo um bocadinho freestyle. O Ricardo hoje não pode estar, mas convidámos o Filipe. Eu vou estar aqui com dois Filipes, por isso é capaz de ser um pouco confuso às vezes a conversa. Ah, e se calhar passo primeiro a palavra ao Filipe convidado. Filipe, diz-nos só um bocadinho o que é que tu fazes e o que é que tens feito com a AI. Boa. Olá, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Gustavo e Filipe Varela. Muito brevemente, eu sou fundador de uma startup que é a Members Club. A Members Club é uma plataforma de monetização onde nós trabalhamos muito com artistas e promotores de eventos em música, cultura e espetáculos e ajudamos de uma forma à volta de marketing de comunidade, ajudamos a vender mais bilhetes de uma forma muito simples. É o grande core do Members Club, é ajudar promotores a vender mais bilhetes nas redes sociais e diretamente aos fãs. Portanto, esse é o meu projeto principal. Uh, e antes disso, tenho uma carreira relativamente eclética. Passei por consultoria, passei por várias startups, trabalhei muitos anos em business development, trabalhei alguns anos em customer development. Um, e o meu background original até é engenharia informática, apesar, e estive sempre ligado à tecnologia, mas sem nunca necessariamente estar a codar até agora, com este quase renaissance de vibe coding via AI. Portanto, falando um bocadinho do que é que eu tenho andado a fazer, muito no âmbito do Members Club, que é o nosso produto principal, uma das nossas estratégias é criar quase um ecossistema de microprodutos complementares, quase como ferramentas de marketing, e estamos a usar AI, App Building, para trazer esses microprodutos cá para fora. Sou eu que tenho liderado essas iniciativas e recentemente lancei um microproduto que é o Tixi, que foi completamente feito em AI. Sim, de forma resumida, o que eu fiz, o que eu faço e o que é que eu tenho andado a fazer com AI. Se calhar, Filipe Varela, queres falar um bocadinho o que é que tens feito com a AI? Fazemos uma ronda e depois, se calhar, pedimos ao Filipe Pereira para nos mostrar um Sim, bocadinho o que é que tem feito e eventualmente partilhar o ecrã. sim. Eu sou um dos céticos de AI, de origem. Tenho usado no dia a dia para. O que eu faço durante o dia é design, gestão de equipa, gestão de projetos, mas quando estou mais focado em design, o que tenho feito é muito microcopy. Utilizo muito AI para microcopy, dou o contexto e depois peço coisas específicas e vou desenhando à medida que tenho o microcopy. Outra coisa que tenho utilizado na gestão de equipas é a resumir coisas mais, processos mais internos, mas de HR reviews e coisas desse género. Utilizo muito para, pego nas minhas notas, meto no AI e aquilo dá-me um texto mais. Enfim, eu gosto muito de tirar notas ponto a ponto e depois aquilo faz basicamente um parágrafo assim mais bonito. Para além disso, aquilo que tenho utilizado mais para projetos pessoais com uma base no Cursor. Gosto muito de Svelte, que é uma framework que compila um, JS, CSS, coisas desse género. Cria depois a aplicação. Mas gosto muito de trabalhar com Cursor e Svelte para fazer coisas de one-offs ou experiências ou coisas desse género. E tenho utilizado o Cursor tanto na vertente de agent como na versão de chat, mais agora na versão de agent, porque começo a confiar mais nele o suficiente para deixar ele fazer o que bem entende. Um, mas até há bem pouco tempo era restrito ali ao chat, mais como parceiro de troca de ideias, mais como parceiro de
de ter que eu pensar no o que é que vou fazer como prompt, qual é que é a ideia, trazer essa ideia à superfície e depois utilizar então a iteração do chat para resolver alguns dos problemas, até porque como designer, o coding para mim é um bónus, é uma atividade que me dá algum prazer de lado. E então gosto de mexer no código, não gosto só de dizer, olha, cria isto e está feito, porque isso depois também parece muito fácil para mim. Sendo um cético da AI, devem perceber porquê. Um, mas sim, basicamente é isso. Ok, no meu caso, se calhar é um bocadinho diferente, porque eu há cerca de um ano e meio decidi mesmo fazer um deep dive em AI. Na altura eu estava a liderar uma equipa de produto, uma startup suíça, e estava a ficar cansado de liderar e com muita vontade de pôr as mãos na massa outra vez. E também havia a particularidade de eu tive nas fases todas da web, web 1, web 2, web 3, e estava cheio de vontade de começar a experimentar. E ao mesmo tempo também do que eu começava a observar, percebia que a AI ia ser uma alavanca brutal para pessoas generalistas como eu, porque estavam mais autónomos a fazer uma série de coisas. Então comecei a fazer experimentos em público, as pessoas começaram a comentar, começaram a marcar muitas calls comigo. A primeira coisa que eu dizia é I don't know shit about AI, ainda continuo a dizer, mas comecei a conhecer muitas pessoas, a perceber um bocadinho também as dores do mercado e atualmente estou a usar, eu diria que são quatro situações diferentes. Uma é naquele papel quando eu ajudo equipas de produto e já vou incluindo a AI nesses processos. O outro é um bocadinho mais corporate, ajudar líderes corporate a aprenderem o que é AI e como podem utilizar, afastarem-se um bocadinho só daquela ideia da tecnologia, mais um bocadinho como é que podem usar e os use cases. O outro é pequenas empresas, e aí sou um bocadinho um geek in residence, ajudo desde a estratégia à implementação. E aí aqui é a tal vertente que eu acho que é muito interessante para generalistas e para pessoas que têm um bocadinho este perfil de irrequieto, mexer com tecnologia, é que atualmente, e depois podemos mostrar alguns exemplos, atualmente já é relativamente simples automatizarmos processos, é relativamente simples fazermos primeiras versões de produtos e isso permite muito, permite através do experimentalismo conseguir testar hipóteses muito mais rapidamente e não só com base já num desenho, mas em produtos reais. E depois a quarta vertente é um bocadinho mais o apoio individual e trabalhar com pessoas na mentoria, que eu sempre fiz, mas agora ver como é que a AI pode ajudar nesse processo. Antes de passar ao Filipe Pereira para pedir para nos mostrar um bocadinho do que é que fez, só aqui um disclaimer. Como eu falo muito da AI, as pessoas pensam que eu acho que a AI vai resolver todos os problemas do mundo. Eu não vou entrar aqui pela filosofia, mas até tenho uma visão um bocadinho negra do futuro, mas só dizer que apesar de trabalhar muito com a AI, o que me continua a dar prazer é desligar completamente a tecnologia, estar com amigos, organizar jantares, como vocês sabem, ir para a natureza. Eu vejo um bocadinho a AI como uma coisa como qualquer outra tecnologia que nos permite fazer mais coisas e como algo. Mas, Desculpa? sim, completamente. Mas pronto, eu faço Claro. sempre este disclaimer porque às vezes quando estou a falar sobre a AI, o meu entusiasmo, tudo que conseguimos fazer com a AI pode dar a ideia errada. Mas eu diria que é muito mais como é que a AI me pode ajudar a ter mais tempo para depois para as outras coisas que eu gosto mesmo de fazer. Sendo que Claro. confesso, obviamente, que há aqui um bocado de geek em mim, muitas vezes estou a trabalhar com coisas da AI que me dão um prazer enorme. Mas pronto, disclaimer feito. Filipe Pereira, se cá podias mostrar o produto e um Claro, bocadinho posso como mostrar é um feito. bocadinho o, o Tixi. Portanto, então o que eu vou mostrar é um produto muito simples, simples visual, mas até tem alguma complexidade, que é o Ask Tixi. Pá, de uma forma muito simples, é um motor de pesquisa para eventos, que nós estamos a utilizar para permitir a pessoas procurarem o que fazer na sua cidade, mas utilizando aqui uma lógica de prompting e natural language, uma coisa muito simples. ah, e Preciso de host disabled participant screen Já sharing, está, portanto já está. preciso. ah, Posso mostrar, abrir. Isto é uma micro app verdadeiramente. Tem, ah, tem layouts diferentes, ligeiramente diferentes no mobile e em desktop, mas basicamente é isto. Então conseguem ver o ecrã? Conseguimos Sim. perfeitamente. É isso. No Plans, Ask Dixie. Portanto, tem aqui uma interface super simples. Aqui há alguns prompts que as pessoas podem logo ir buscar. Ah,
é multilanguage também, e tem dark mode e light mode as a fun thing. Portanto, foi, foi uma ferramenta que tive a construir que me permitiu explorar muito estas capacidades de building utilizando prompts. Foi 100% prompt-based, mas lá está. E vamos lá ver, isto às vezes berra, mas upcoming parties Friday or Saturday, e é isto. Há um prompt, fica aqui a fazer um bocado de load enquanto faz a search, e aqui tem. Festas, sábado ou domingo, encontrou 86 eventos, e aqui um fun fact sempre, enquanto as pessoas esperam. O load até é relativamente rápido, e depois tem aqui toda uma série de eventos que as pessoas podem ver, podem procurar, podem partilhar, depois podem, por exemplo, Upcoming Fridays in Porto, ok? Não é? Portanto, pode ser mais específico. E lá está. Agora fez aqui um filtro por coisas que acontecem no Porto. Portanto, neste momento estamos a indexar quase 5.000 eventos em Portugal e dá para pesquisar muita coisa, não é? Tipo, eventos de jazz neste mês, não é? Ah, a ideia é muito criar esta interação portanto, procuras o Filipe, que tu então fazes, queres. fazes pesquisa em linguagem natural, certo? Da forma como fizeste a pesquisa? Ou estás a Eh, ter alguma sintaxe? Basicamente, a maneira como eu acabei por construir isto é a linguagem natural é usada para depois quase criar um filtering system interno. E, mas lá está, suporta multilanguage, e depois tem aqui toda uma série de passos para entender certas partes, ok? Tem datas, tem localizações, tem preferências, tem intent, é só keywords. Um, A minha Mas pergunta, se só calhar, para eu perceber. desculpa, Filipe, força. Não, eu ia só perguntar, portanto, utilizaste AI para criar a aplicação, mas a pesquisa em si também utiliza AI para desconstruir sim, essa query, é isso? sim, Ok, exatamente. ok, ok. Ou seja, se eu chegar Ah, ali e puser pesquisa eventos de jazz nos próximos 10 dias, ele vai interpretar essa informação, certo? vamos ver. Ai, adoro, vamos ver. A ideia é essa, né? Portanto, ok, vamos primeiro 4, portanto, deixa eu ver até onde é que está a aparecer. Ah, é isso. A 14. partir de. Bem, Só para fazer os testes, deixa-me ver nos próximos 30 dias. Portanto, ok, lá está. E agora, tentar interpretar essa informação. Hum, e portanto a ideia também é esta, é fugir um bocado àquela experiência clássica, para além de estarmos a agregar múltiplas fontes, ok? Temos aqui múltiplas fontes, é fugir um bocado àquela experiência clássica que eu pessoalmente não gosto e acho que já não gosta das pesquisas de eventos, que é tudo à base de filtros, categorias muito definidas e aqui escreve e vê o que é que te traz, não é? Sei lá, eu gosto de reggae. eh, Não sei o que é que vai dar, honestamente. Mas pronto, não há nada. Desculpa. Ah, mas, obviamente ainda há aqui alguns bugs. Quando começas a abrir o prompt todo é fácil a partir, mas já apanha muita coisa de, de diferentes. Apanha coisas gratuitas, não é? Eventos gratuitos este fim de semana. Deixa-me só fazer, se calhar, aqui só uma pequena nota, porque provavelmente muitas pessoas estão a ver, não sabem. E uma pergunta: tu fizeste esta aplicação sem escrever uma única linha de código, certo? Tem que escrever uma única linha de código. Ok, pronto, é explicar um bocadinho que agora há um termo que chama-se Vibe Coding, porque alguém decidiu a dar o nome pela primeira vez, e a ideia é que temos um conjunto de aplicações, tanto estas aplicações para não coders,
como aplicações para coders, como a que o Filipe Varela utiliza o Cursor, também tem essa parte de podemos dar prompts, que atualmente conseguimos construir aplicações só com base em prompts. O Vibe Prompting também tem muito a ver, eu acho que muitos developers estão a usar cada vez mais e outras pessoas a usar também som para dar prompts e às vezes é um bocadinho, vão indo com o vibe e vão fazendo alterações à medida que veem que fazem sentido. Depois há uma série, obviamente, de regras e há algum conhecimento técnico que, se o tivermos, conseguimos facilitar, fazer isto de forma mais fácil, mas atualmente, com algumas aplicações, há outra, o Filipe usou uma que não é essa, mas a que eu uso mais, o Replit, qualquer pessoa consegue chegar lá e fazer uma aplicação simples, mesmo que não tenha qualquer conhecimento de tecnologia. Desculpa, Filipe. Não, certo. Se bem que, e podemos agora expandir, eu acho que o vibe coding tem um limite, ok? O 100% vibe coding, ou seja, e mesmo esta aplicação, isto começa com vibe coding, ah, as primeiras iterações começam com vibe coding, mas à medida que isto vai crescendo, pá, e apesar de tudo, lá está, há toda uma mecânica aqui de search por trás. As páginas têm, também tem, cada página tem a sua interface, dá para guardar nos favoritos, não é? Dá para ver os eventos que foste guardando nos favoritos, dá para partilhar, portanto, já há toda aqui uma série de ferramentas e funcionalidades que vão se tornando mais complexas. Houve uma altura onde cheguei a tentar ter um chat e depois tirei. O Vibe Coding funcionou bem muito para o initial spin-off, mas à medida que tu começas a perceber a aplicação que queres, you can't rely only on vibes. Vamos Se por calhar, se calhar, se calhar sim, dessa em forma. relação a isso, eu concordo contigo e também, atualmente, a maior parte destas ferramentas são boas para criar provas de conceito, são boas para criar MVPs e depois, à medida que começamos a avançar, escalar isso tudo, teremos de trazer mais conhecimento técnico. Eu acho que isso vai cada vez mais evoluir e ter mais use cases, sendo que as pessoas que têm refletido um bocado mais sobre esta questão cada vez mais defendem que progressivamente developers vão estar a trabalhar em sistemas críticos e não tanto numa certa aplicações que atualmente são feitas por developers e que não havia necessidade, ou não há necessidade de ter estas ferramentas. Eu posso dar alguns exemplos. Por acaso, um developer, um amigo meu, estava no ginásio e percebeu que queria ter um fitness tracker e usando o Replit fez o fitness tracker no ginásio, com 3 ou 4 prompts. Porquê? Como é um use case já bastante conhecido, estas aplicações também já estão preparadas para fazer. Claro. Outra coisa também muito interessante é que, por exemplo, no caso do Replit pode fazer isso, não sei no caso de outras, nós podemos fazer um remix da aplicação de alguém que a tornou pública. Ou seja, pegamos de uma aplicação e transformamos conforme queremos. Mas sim, eu concordo contigo inteiramente, acho que atualmente são limitadas. Há uma altura em que temos que começar a pensar de uma forma um bocadinho mais estruturada, mas eu acho que cada vez mais vamos começar a abarcar mais use cases. Mas neste momento, sim, sem dúvida. Eu acho que também é uma questão de perceber o que é que se está a fazer e mandar, É exatamente isso. impor alguns limites e perceber o que é que. Porque alguém que não perceba nada de coding, ok, consegue criar uma aplicação, mas não sabe como é que funciona, quais são os limites, o que é que está a interagir com o quê. Mas se perceber, se tiver algumas noções desse género, acho que se consegue muito mais facilmente dizer assim: ok, este bloco não lhe toques mais porque está perfeito, mas faz. É Ou seja, exatamente isso. consegue-se. É É a noção exatamente isso. que tenha essa. É exatamente isso. E eu acho que o caminho é um bocado por aí. Portanto, a minha experiência com o Tixi faz-me acreditar que, lá está, o vibe coding está para coisas rápidas, mas as ferramentas que existem já estão num nível que, e se calhar ainda não existe totalmente, alguma coisa no mercado, mas já é possível criar aplicações production ready e com capacidade de continuar a crescer e a escalar utilizando AI e utilizando prompting. Mas lá está, é como a Varela diz, não é tipo, agora hum, hum, apetece-me que por exemplo, o Tixi tenha location tracking. Eu não posso simplesmente dizer isso, porque se eu digo isto, ele vai começar a, a disparatar. Agora, eu sei
como é que está a estrutura, mesmo de ficheiros do produto, sei qual é a estrutura de funções, sei qual é a arquitetura. Não, não sei a sintaxe e sinto que não Hum, preciso de saber a sintaxe, mas sinto que preciso de perceber muito bem o que é que, como é que está arquiteturado o sistema, quais são os inputs e os outputs de determinadas funções e como é que elas interagem entre si. E hum, depois, quando vou trabalhando, faço isso. Ok, começo isto, vamos trocar aqui algumas ideias. O agente é fixe para trocar ideias, ouvir algumas ideias, dizer essa gosto, essa não gosto. Ok, então como é que desconstruímos isto? Então é preciso, ah, na interface, é preciso pedir ao browser a localização. No, nas funções de search, depois é preciso ir buscar isto. Ok, fazes quase um decompose ah, arquitetural. ah, e eu acho que isto os agentes não são capazes de o fazer sem a ajuda do arquiteto, vá, uhum, ou do engenheiro, ok? uhum. E se Eu calhar acho que. Força, desculpa, só força, para terminar, força, força. mas depois de perceber o que é para fazer, é muito, ok, agora pá, já percebeste qual é que é a função específica que eu quero que tu faças neste loop, vamos começar por aí, estes são os inputs, estes são os outputs esperados, cria esta função primeiro. Pronto. E agora não sei como é que ele vai escrever isso, e está-se bem, mas aquele microfunção, eu sei os inputs e os outputs esperados, e testo depois esses inputs, como está escrito, qual é que é a sintaxe. Uh, não estou muito preocupado, efetivamente. É um bocado por aí. Eu acho que a analogia melhor que consigo arranjar ir para a natureza e ter o mapa ou não ter o mapa, não é? São duas experiências completamente diferentes. Nenhuma, não quer dizer que uma seja mais certa que a outra, é só a questão de querermos ir por um percurso específico ou estarmos abertos a encontrar qualquer percurso e ir por ele e descobrir mais. Yeah. É muito isso que eu sinto. E nesse ponto de vista, gostava de saber como é que começaste o projeto, se começaste muito estruturado, se começaste a dizer que era uma linguagem específica, ou se disseste só, olha, estou a pensar em fazer este projeto, Ui, como é Yeah. que começaste? deixa-me só interromper antes de responder, só para dar aqui se calhar um ponto em sentido contrário ao que nós dissemos agora. Só para ficar claro que já há muitos negócios altamente rentáveis feitos com vibe coding por pessoas não técnicas, ok? É Boa. preciso também perceber isso. Eu concordo com tudo o que foi dito, mas já existe isso. Em relação depois também à forma como interagimos com estes sistemas de vibe coding, por exemplo, o Replit tem o agente e o assistente. O agente é mais quem faz a aplicação, o assistente é quando já sabemos o que é que queremos e coisas mais específicas, mas também para uma coisa muito interessante que é explica-me este tech stack como se eu tivesse 4 anos, Yeah, é isso. em vez de dizer essa questão de localização, não é? Depois a questão de localização também, um generalista que é curioso, tudo bem, quer fazer localização, não percebe nada disto. Antes vai para um chat GPT e diz, explica-me como é que é a localização, tecnicamente. Ou seja, eu continuo a dizer a mesma coisa e a manter que acho que ainda não é para todos os use cases, mas acho que estamos a avançar para cada vez mais abarcar mais use cases e pessoas com um espírito muito de testar, errar, perguntar, já estão a fazer coisas muito interessantes, mesmo sem um background técnico, ok? Dito isto, obviamente eu respeito imenso developers, acho que tem um papel. O que eu acho que vai acontecer neste momento é que Claro. aquela ideia do developer average, a pessoa que sabe um pouco, mas não sabe muito, acho que vai ter uma vida extremamente difícil. Ou seja, cada vez mais o developer são para pessoas que realmente sabem pensar, e se diferenciam. O que é ótimo, porque se é a noção, o conceito base de um bom developer é exatamente esse, não é? Eu acho que vai haver aqui uma fase em que, imaginem, 30% neste momento ou 20% já não faz sentido ter um developer e esse número vai subindo, ok? Desculpa, Filipe, fala então um bocadinho do teu processo. Não posso falar. E também, pegando em analogias, uma analogia que eu também já usei e que se calhar também partilho, é tipo fazer obras numa casa, ok? Que se fizeres obras numa casa, podes ter o plano todo, tudo muito certinho, né? Se pões para lá um empreiteiro
com a sua equipa durante 3 meses e não voltas lá, esquece. Eh, Chegas lá e as paredes estão no sítio errado, os wirings estão no sítio diferente, whatever, puseram outro tipo de material, mesmo que as especificações estivessem todas lá, está completamente diferente. E tu, quando estás a fazer obras em casa, sabes que tens que ir lá todos os dias. Tu não fazes as obras, tu não pões o tijolo, tu não fazes, mas chegas lá e dizes, malta, esta parede não é aí. Portanto, eles mandam abaixo e mudam do outro lado. Ah, é também quase perceber, quase de género, como é que se fazem ligações elétricas para perceber, malta, esta ligação elétrica não é por taparem a parede atrás desta ligação elétrica que isto está a funcionar, porque eu carrego neste interruptor e acendo uma luz errada. Portanto, corrijam isto. É quase um bocado isso, ou seja, tens que estar lá, tens que acompanhar o processo de build. Uh, não és tu necessariamente que estás a fazer build, mas é gente, tipo, uh, vai, se a parede está no sítio errado, reconstrói. Se as ligações elétricas não estão bem feitas, não foi esse o pavimento que eu escolhi para esta sala. Parece igual, mas não é. E, portanto, acho que é uma analogia que também faz muito sentido, que é, tipo, para quem já fez obras em casa, está associado, percebe se tu deixas mesmo pessoas que parecem que são profissionais e que fazem obras todos os dias, mesmo que dês um bom plano, e se deixas aquilo e voltas um mês depois, não está como tu querias, nem tão pouco mais ou menos. Tens que Eu acho que estou a acompanhar sentir isso. que tu tiveste uma experiência traumática com obras em casa, mas Eu por acaso não tive, mas conheço vários casos Ou com porque AI. já acompanhei, ou com AI. Ou com AI. Mas pronto, queria só partilhar isso, porque também no outro dia, numa conversa com um amigo, surgiu a analogia e também queria partilhar. Isso é Em relação ao interessante meu. porque evidencia, deixa-me só dizer isto, evidencia que o elemento humano ainda é crítico nestas coisas. Não é só dizer, Sim. cria isto e eu volto daqui a um mês, como disseste, e depois faço deploy eu. Não é Yeah. isso, não é? Aliás, o AI, não sei se há limitação ainda de hoje, das soluções que temos hoje em dia, mas é muito dar uma coisa de cada vez. Não sei se é para a Exatamente. tal validação humana a cada passo, ou se é mesmo uma limitação técnica ok, isto não podemos fazer tudo de uma vez e tem que ser passo a passo. Mas é engraçado que o elemento humano ainda é aqui o que define a experiência, não é? Não Exatamente. é, está otimizado Sim. para nós, não está otimizado para criar soluções, que é o acho que mais tocaste interessante, dois acho eu. pontos, acho que tocaste aí dois pontos diferentes. A questão de dar uma coisa de cada vez tem um bocado a ver até agora com prompting, Yeah. com chain of thought. De basicamente tu fazes isso sequencialmente e os novos modelos fazem reasoning. Basicamente o que eles estão a fazer é pensam numa coisa, fazem a seguir, que é algo que faz todo sentido. Isso também toca um bocadinho nestas aplicações de vibe coding, porque basicamente um erro que a maior parte das pessoas faz é pedir logo uma lista enorme de coisas, quando devem começar pequeno e Yeah. começar a construir. E depois, um último ponto também é muitas vezes, e eu agora que estou a trabalhar mais com automatizações, muitas vezes as pessoas querem ter tudo automatizado, quando faz sentido ter ali o human in the loop e há uma parte de validação e vai melhorar logo o workflow brutalmente. Às vezes as pessoas centram-se mais em querer delegar tudo a AI e menos no use case. Eu acho que já interrompemos o Felipe 50 vezes quando ele ia nos explicar como é que construiu a Não, aplicação. não, Sérgio, estamos aqui desculpa. a trocar ideias e acho super interessante. Mas partilhando o meu processo, lá está. Isto foi interessante porque, lá está, e, e só para clarificar, eu acho que o termo vibe coding também pode dizer muitas coisas, ou seja, eu concordo com várias das coisas que tu disseste, e eu acho é que às vezes o termo vibe coding, uh, it can sound too reckless, mesmo que não seja, ok? Mas falando um bocado sobre o meu processo, eu honestamente, eu comecei, porque foi um amigo meu que me falou nesta ferramenta, no DataButter, e eu já tinha esta ideia de criar uma interface para agregação e uma aplicação à volta de procura de eventos há algum tempo. Nós já tínhamos feito uma experiência de género utilizando no code, portanto, tínhamos utilizado uma ferramenta que era o Software, uh, mas que era basicamente block building, não é? Era drag and drop e block building. E depois nós sentíamos que era muito limitado na experiência de utilização que queríamos, uh, à, ao que os blocos da no-code tool permitiam. Então, um amigo meu falou-me nesta ferramenta
e eu aproveitei as férias de Natal para começar a explorar e comecei muito à base do vibe coding. Tipo, pá, faz-me isto. E de repente aparece-me uma interface clicável, utilizável. Agora adiciona aquilo. E comecei a perceber que há potencial aqui. E portanto comecei de uma forma muito uh, uh, completamente vibe mesmo, pura. Experimenta isto, aquilo. Uh, e lá está, depois acabei por ficar um bocado agarrado à ferramenta que escolhi, portanto nem olhei para outras, estava-me a dar as necessidades em relação ao data button. E eu acho que isso é interessante. Lá está, basicamente, e eu agora percebo isso, porque quanto mais utilizo, mais percebo como é que aquilo está montado. Basicamente, aquilo é um front-end em React JS, também usa TypeScript e usa Python. Portanto, está toda. Python o back-end é Python, utilizando Fast API. O front-end é React JS, é uma single page application e também utiliza algumas coisas de TypeScript pelo meio. Uh, e depois, portanto, a cena do Data Button é que tem todo este ambiente já pré-montado para tu não teres de te preocupar com essas questões no início. E durante portanto, eu fiz o Tixi até ficar tipo limado, como eu queria, demorou se calhar 4 semanas. Mas nas primeiras interações eu nem estava a pensar nisso, mas à medida que lá está, que comecei, ok, já estou a perceber a direção que quero dar a isto, então tive que começar a perceber melhor o que é que o agente estava a fazer efetivamente. Ah, Lá está, se calhar não a nível de sintaxe, há lá pedaços de código, sei lá, que utiliza regex e utiliza algum ciclo qualquer para fazer um sort ou whatever, que eu não percebo, não me preocupa perceber o que é que faz, mas overall fui percebendo a maneira como ele próprio estava a estruturar o, o produto, para depois, à medida que o produto estava a crescer, eu passava a ser muito mais, ok, agora vamos trabalhar na search bar, agora vamos trabalhar nos event cards, agora vamos trabalhar na maneira como, quando um utilizador clica no botão favoritos, aparecem notificações. Portanto, à medida, mas no início foi realmente, pá, cria-me aí uma página tipo Perplexity para fazer search. Começou assim. Uh, mas depois, à medida que fui eu próprio percebendo, portanto, ajudou-me a entender. Eu acho que agora, uh, eu se for voltar a começar um produto novo, já vou também com outra forma de pensar e fazer prompt uh, e fazer vibe coding, no fundo. E é isso. E depois usava muito o agente, à medida que fui percebendo que o próprio agente da aplicação discute, troca ideias, faz research, corre testes. À medida que fui percebendo essas coisas todas, eu próprio fui otimizando a maneira como interajo com o agente Uhum. para ele me ajudar a construir um, o produto. Portanto, mesmo passando para a interação humana, é quase como tu começas a aprender como trabalhar com uma pessoa, não é? Para depois também a maneira como comunicas com essa pessoa ser mais otimizada para os resultados que queres produzir. Eu acho que focaste em Uh, dois pontos interessantes. Desculpa, interrompi-te. Ias dizer alguma não, coisa? não, estava a terminar, estava a terminar. Dois pontos interessantes. Há uma empresa que eu gosto muito, nem sei como é que é de chamá-los, são uma media company, são uma startup, eles próprios acho que já não sabem. Chama-se Every. Eles começaram a escrever sobre AI, alguns deles com background tecnológico. Salvo erro, eles são 7 pessoas e têm neste momento 4 produtos que lançaram. Um deles é o Cora, que é uma aplicação de e-mail em que basicamente apresenta o e-mail como uma história. Especialmente útil para pessoas que recebem muitos e-mails. E eu achei-me assim a piada porque estava a ver um podcast com um deles e o processo deles para fazer a aplicação inicial é igual ao meu processo de escrita no início. E basicamente, essa aplicação de e-mail, que é o Cora, como é que ela começou? Um deles ia na rua, teve uma ideia e começou a ditar a ideia
para o telefone. Isso foi a primeira prompt do Cora. Basicamente, chegou a casa, já não lembro exatamente os pormenores, mas se for como eu, cheguei a casa, peço a um GPT para me organizar as ideias, tenho um assistente que já sabe mais ou menos o que é que eu sigo, e acho que a primeira versão desse produto do Cora ficou pronta numa manhã. A primeira versão. A versão comercial que saiu e que atualmente é um negócio em si, demorou 3 meses. Mas eu acho que começa sempre um bocadinho também, se compararmos com o ato de escrever, que é um bom exemplo, não é? Do blank page. Nós, e acho que o vibe é mais para essa parte até. Começamos com uma ideia, começamos a construí-la, começamos a visualizá-la, um bocado aquele conceito de prototipagem, certo? Começamos a ver um protótipo semi-funcional e depois acho que muitas vezes Exatamente. até voltamos atrás. Aliás, o Replit tem Yeah. mesmo essa questão do rollback. Até voltamos atrás. Agora fui para ali fora, não é? Agora já está Yeah. uma grande confusão. Já experimentei sem pensar muito na estrutura e voltamos atrás. É um bocadinho com aquelas analogias que todos fomos feitos aqui, que o Filipe falou, também falaste das obras. As obras não convém muito voltar atrás desta forma, como é lógico, mas Mas acontece, Às vezes acontece. é preciso. Às vezes é preciso. E ainda bem que é isso, lá está. Mas esse rollback é importantíssimo a ver nestas ferramentas. E concordo. E eu passei por um processo também semelhante na Tixi. Tipo, uh, lá está, um prompt. Houve uma fase onde efetivamente era um chatbot mais daquele clássico com um bolinho aqui, abria e falavas, depois via que aquilo não estava a funcionar, rollback, let's focus just on search. Um, e acho que a AI acelera esta iteração N. Uh, agora aqui uma questão muito importante que temos de falar. Filipe, o que é que és um... Varela, neste caso, desculpa, são os dois Filipes. Estamos a designar por Varela. O que é que és um séptico da AI? Porque acredito muito no fator humano nestas coisas de tecnologia. E não sou cético ao ponto de não utilizar. Um, Comecei a ser muito cético ao início, pela parte visual. Sendo designer, acho que é muito mais visível a regurgitação visual que um Midjourney faz. Ao início, por exemplo, via-se muito as referências que ia buscar para depois gerar uma coisa nova. Um, e preocupava-me muito a questão de, enfim, propriedade intelectual, coisas desse género. O código, se calhar é porque não me toca tanto, não me faz tanta impressão, mas o que é facto é que aquilo foi ver código de muitas pessoas, open source ou não, porque depois também há essa questão ética de o que é que foi indexado e o que é que foi utilizado para ensinar estes modelos. Um, e não sei, acho que tenho uma preocupação geral a nível de ética, de onde é que isto nos vai, de onde é que isto nos vai levar. E depois tenho outra preocupação que é o AI depois já se vai basear naquilo que o AI gerou para gerar mais AI. E eu sei que, assim, em abstrato é um não problema, mas tenho algumas preocupações a nível a longo tempo, long term, quais são os efeitos que isto vai criar. Mas ao fim e ao cabo acho que isto é por fase, acho que agora estamos muito o AI é o sonho e podemos acelerar o desenvolvimento muito e não precisamos de developers e não precisamos de designers e depois isto vai outra vez vamos ter um ebbs and flows, né? E depois vamos ter um dip, um valley, em que vamos a perceber, espera lá, mas o valor real é nas pessoas, e porquê é que estamos a despedir tantas pessoas, e porquê é que estamos a, a- a mudar tanto dos nossos processos para AI, quando as pessoas é que são o valor real, e depois vai-se dar mais valor às pessoas que realmente conseguem ter um craft aprimado, e não sei, se calhar não faz muito sentido, mas é mais uma questão filosófica do que propriamente prática, porque eu na prática utilizo as ferramentas no dia a dia, Eu não porque sou me cético e dão outra concordo com a maior perspectiva. parte. Desculpa, eu não sou cético e concordo com a maior parte das coisas que tu disseste. Eu acho que é yeah. uma questão que no mundo AI, para já é um mundo que vai avançar muito mais lento, em alguns setores, do que pensamos. Uma coisa é uma startup que se adapta rapidamente, outra coisa é Claro. um corporate, por exemplo. Há imensos
factos que nos levam a crer que a adaptação não vai ser tão rápida como às vezes pessoas muito entusiastas como eu pensam, isto vai resolver tudo, às vezes tenho esse pensamento, não vai ser tão rápido. Depois outro fator importante eu acho que é também percebermos que eu acho que vai acontecer cada vez mais é que o que nos vai diferenciar são há quem chame soft skills, ou chame human skills, são coisas como o pensamento crítico, são coisas como a empatia, como a criatividade, como é que conseguimos ser autênticos. Ou seja, tudo isso bate certo com o que estás a pensar e com as tuas resistências. Agora, depois temos também uma questão que é muito relevante, que é, isto é o que se chama uma General Purpose Technology. Está ao mesmo nível do vapor, da eletricidade, dos computadores. Isto vai afetar-nos de uma forma ou outra. Ah, e pá, a única forma de navegarmos o mundo com AI é experimentarmos e usarmos e vermos onde é que faz sentido, onde é que não faz sentido. O que eu acho que estás a dizer de voltarmos atrás, sim, acho que há umas coisas vamos voltar atrás. Acho que estamos num período muito experimentalista, não é? De trial and error e ver como é que as coisas funcionam. Mas em relação à velocidade, eu acho que é das questões, se calhar, que vemos às vezes opiniões mais extremadas, ou se calhar pessoas que trabalham com tecnologia a dizerem que isto vai mudar tudo de um momento para o outro. Eu não acredito. Acho que vai mudar em alguns setores, vai mudar em alguns tipos de empresas. E já vemos, as startups estão a trabalhar com metade das pessoas. Eu próprio, nos meus projetos, já trabalho com menos pessoas. Mas se pensarmos em governos, pensarmos em corporations, vai ser uma adaptação muito lenta. Em Claro. relação, já agora, antes de deixar o Filipe falar também sobre estas questões que são importantes, em relação à questão toda de direitos de autor, obviamente tens razão. Teve imensa piada quando a OpenAI veio criticar o DeepSeek por ter copiado a informação que eles tinham, quando no fundo a OpenAI, no fundo, baseou-se em informação, muita dela, com a qual não tem qualquer direito de autor. É uma questão altamente difícil de discutir, não é? De criar regras, mas obviamente É. existe. E a questão da ética também, durante muito tempo dizemos, vamos avançar devagar. Neste momento temos o Grok do Elon Musk, que é completamente já sem filtros e com todo o tipo de perguntas, todo o tipo de reações da AI. Ou seja, são questões que acho que nos vamos deparar com elas. Filipe, e tu? Não, concordo. Ahm, Lá está, é como tu dizes, eu não sou cético, mas concordo com grande parte ahm, dos pontos. Está, eu acho que a inteligência artificial, ah, nomeadamente Gen AI, não é? Porque a inteligência artificial já existe há muito tempo, não é? Já tínhamos coisas de machine learning e a trabalhar, né? Tipo, os sistemas de recomendação são sistemas de inteligência artificial. Sistemas de computer vision são sistemas de inteligência artificial. Portanto, já, a inteligência artificial ah, é uma disciplina que já existe há dezenas de anos. Ah, mas agora é mais o Gen AI, que é um AI que constrói ou gera código, imagens, texto, e que depois esses LLMs podem ser usados para regerar mais coisas e, portanto deu origem a todas estas app building tools, agentes, os chats, a otimização de chats, e acho que é um bocado sobre isso que também no fundo ah, estamos a falar, e eu acho que agora o que vai, eu acho que ainda há muita otimização e casos de uso podem ser utilizados em cima desta tecnologia que nós ainda não sabemos muito bem e ainda estão a ser explorados. E, portanto, acho que o potencial é muito grande. Um, já, e posso estar um bocado enganado, porque não estou deep dentro da mais avançada research, mas pelo menos do que vem a público, já estive mais preocupado com AI do que estou. No sentido de Uh, it's, é uma ferramenta que te acelera muito se souberes utilizá-la, mas se não souberes utilizá-la, não, garbage in, garbage out. Também há muita gente que ainda não utiliza estas tecnologias a fundo. Mas lá está, para quem começa a perceber as capacidades, mesmo utilizando o chat GPT a um nível um bocado maior, perceber como criar determinados prompts, a utilizar estas ferramentas, eu acho que há realmente aqui um boost de self-productivity, que
que os indivíduos podem ter e que as corporações podem ter para certos use cases, não é? Lá está, esta capacidade de iterar muito rapidamente pode ser utilizada para brainstorming, pode ser utilizada para MVP building, mas também pode ser utilizada em ambientes mais corporativos para resolver single point problems, que às vezes os múltiplos chás que têm e não resolvem, que os Excels que utilizam não resolvem, e se calhar, muito rapidamente, depois de perceber como é que o processo está broken ali, ok, o que se calhar antes era uma aplicação, tinhas que contratar uma agência que custava se calhar 30 mil euros e esses 30 mil euros não rendiam o return on investment dessa potencial app. Se calhar se custar 5, 7 mil euros fazer, já há um return on investment suficiente e agora há uma aceleração que permite a que uma aplicação que se calhar antes custava 30 mil euros a fazer, hoje custa 5 mil. Não porque o custo de mão de obra humana é mais barata, mas por causa de que o output e a eficiência para fazer é muito maior e se calhar a margem até é maior. E eu acho que aí há muito potencial e acho que há muita coisa que vamos ver a surgir nestas, nestas áreas. Eu acho que há muito potencial para microconsultoria agora. Uh, mas lá está, a consultoria é humana, mas uh, it's, uh, o poder ser micro com um output muito maior do que havia antes é porque está a usar estas ferramentas ou estas novas capacidades que GenAI traz, que antes não era possível. Eu posso dar um exemplo real sobre isso. Disseste aí um caso que me aconteceu recentemente. Eu recentemente estive a trabalhar no MVP e quando terminámos, eu tive uma conversa com o cliente e disse: se já existisse na altura o que existe hoje a nível de vibe coding, nós não teríamos, porque eu estava a fazer parte de Product Leadership, não teríamos contratado uma empresa de desenvolvimento e eu teria feito o MVP. Era um MVP simples, atenção, não era um MVP Certo. muito complexo. Mas aí já é um caso nítido, onde já não seria necessário uma empresa que teve 3, 4 pessoas a trabalhar e que uma pessoa que não é um coder, eu fiz código no passado, mas coisas Certo. residuais, chamemos assim, que não é um coder faria. E eu acho que só que uma nota também sobre o vibe coding que falámos aqui, para quem nos está a ouvir e até não, se calhar não tem qualquer intenção de fazer aplicações, eu acho que esta ideia do vibe qualquer coisa é muito interessante quando começamos a usar voz. Eu posso-vos dar um exemplo. Eu às vezes estou a pensar um conceito e estou bloqueado, e se for com o ChatGPT e tentar desbloquear, funciona mais ou menos, mas começa a falar o voice mode, os resultados são brutalmente diferentes. Eu acho que isso depois Bom, depende também como é que uma pessoa se expressa e qual é que é a melhor forma. claro. Mas o próprio, a última versão do GPT já aponta um bocado a pensar num voice mode mais à frente, essa utilização. Já há muitos coders que dizem que começam a usar mais a voz. E eu acho que a voz, como é algo muito natural para nós, muitas vezes permite-nos ultrapassar. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que como temos agora o vibe coding, vamos ter o vibe meio brainstorming, vamos ter o vibe conceptualization, vamos ter o vibe muita coisa, não é? Como é que nós conseguimos reduzir aquela fricção, que às vezes até o próprio escrever pode ser um bocadinho de fricção, em que flui de forma mais simples. E eu acho que aí a voz vai ter um papel muito importante mesmo. Deve ser interessante. Para mim, essa parte, nós estávamos a falar nisto outro dia, Gustavo, mas para mim essa é até a parte mais interessante aqui da interação humana com estas ferramentas, é o teres que tirar uma coisa da cabeça, seja por voz, seja por texto, e explicar isso, explicar o que queres, explicar o que pretendes da ferramenta. Acho que esse processo é o mais interessante porque tens que passar por essa fricção. Tens que tirar as ideias da cabeça para uma coisa que faça sentido, e só esse processo, às vezes, produz resultados por si só. Antes sequer de mandares o prompt, teres que pensar naquilo que vais dizer já é tipo, ok, mas eu, se calhar não é bem isto que eu quero. E reformulas o prompt, e eu acho que para mim essa até. Não sei, há aqui uma gênese de uma ideia inicial
de ter que resolver o problema, não é? Porque nós somos problem solvers. Essa interação inicial para mim é quase fascinante. Acho que há aí qualquer coisa de muito. Não sei, porque tu interagis com uma pessoa, falas, e às vezes corriste a ti próprio, e às vezes pensas um bocadinho, mas explicares o que queres e da maneira que queres resolver o problema, para mim essa parte até é mais interessante. E a parte de explicares é também interessante. Agora, mesmo sem sendo a parte de voz, eu normalmente agora quando começo um projeto novo, crio um assistente para o projeto, em que lhe dou contexto sobre o projeto, onde tem que estar sempre a dar o contexto. E muitas vezes chego à conclusão que a fazer a prompt inicial já fiz uma parte substancial do projeto, porque obrigou-me a estruturar a informação. E depois, obviamente, como o assistente vai evoluir ao longo do projeto, eu tenho sempre duas secções, que é uma o que já aprendemos e a outra o que já decidimos. Ok? Pode variar um bocadinho. E ao fazer isso, o próprio ato de ter que me expressar de alguma forma também torna-se parte do projeto. Por isso é que eu Claro. acho que há aqui uma componente muito interessante, às vezes a AI, por um lado, também nos pode tornar um pouco mais humanos e puxar-nos mais para alguns skills que nós temos, que se calhar às vezes não estávamos a fazer da mesma forma. Porque para mim, aliás, há uma corrente que diz que o prompt engineering vai ser uma coisa que vai acabar. Eu acho que saber comunicar bem, saber fazer as perguntas certas, é algo que nunca vai acabar. E acho que interagimos com esses sistemas também, conseguimos formas diferentes e percebemos qual é que é o nosso canal. Costuma ser que há pessoas que resultam melhor em vídeo, outras em texto, outras em contextos diferentes. Eu acho que não é só depois estas questões serem generalizadas, não é? Eu acho que a voz é algo a experimentar, mas é também uma pessoa perceber um bocadinho qual é que é a forma que faz mais sentido para ela, e no seu caso individual, para comunicar com uma máquina. Imagina, se calhar um escritor, o escrever pode fazer mais sentido do que falar. Ah, e a piada é isso, é nós temos a possibilidade de escolher qual é que é a forma como queremos interagir com uma máquina. Certo. Não, isso é verdade. Ah, Se bem que eu acho que a forma como interages com uma máquina ajuda-te a pensar, mas há de ser sempre mais diferente da forma como interages com um humano, não é? Por exemplo, as maneiras, é muito mais raw por exemplo, eu gosto disso, tipo, não escrevo meias frases e muitas vezes a gente percebe mais ou menos o que eu quero. É muito mais rápido o feedback de volta também, tipo, olha, dá-me esta ideia, tenho isto, olha, expande. Só dizer isto, expande. Ok, então agora foca-te nisto. Uh, Aqui, que eu acho que isto é um potencial muito interessante. Esta interação, sejas tu a pensar a maneira como estás a fazer prompt, ou pedes ao agente para te expandir ou cortar ou focar determinado prompt, vai, uh, vai-te ajudando tu próprio a estruturar ideias. Entretanto, aqui pelo meio. Em relação ao prompt engineering, eu acho que uh, eu ainda estou também a tentar a perceber, a aprender um bocado mais sobre actual prompting. Agora, uma coisa que se nota é eu acho que nunca vai desaparecer porque o teu prompt influencia muito a maneira como vais ter uma resposta sempre, não é? Basta começares de explica como se fosse uma criança de 4 anos, tipo, vai mudar completamente. Explica-me como se estivesse chateado. Às vezes só fazer estas pequenas nuances, uh, mas eu acho que há aqui duas coisas, que é há prompt, e eu senti isso, por exemplo, neste projeto, que é há prompt building, por exemplo, para uma aplicação, não é? Ou seja, eu tenho prompts que desenhei, testei e fui iterando e vou iterando e que mexo com muito, muito cuidado para aqueles outputs, não é? Aqueles outputs daqui a 10 dias ou no próximo mês. É, é muito prompt, que é um prompt que foi testado, desenhado, iterado, é um prompt grande, uh, tem muito um mindset de este, tu és este tipo de sistema, estes são os inputs que has de receber, estes são os outputs que vais dar neste formato, e tens aqui vários exemplos.
ok? E depois mexer mesmo com a temperatura do output, tipo ter variabilidade ou não. Portanto, eu acho que há esse lado, que é um lado muito mais cuidado. Portanto, eu tenho efetivamente na própria aplicação no Tixi, tenho ali dois ou três, não é? Tenho ali três ou quatro situações onde os prompts, não é? São coisas muito bem desenhadas e que se eu quero iterar, tenho que iterar com muito cuidado. Agora, e, portanto, eu acho que há esse lado do prompt engineering, que é uma coisa mais cuidada, mais pensada, mais otimizada, e depois há mais, quase que diria que é chat engineering, não é? No sentido de tipo, não precisas de pensar muito nas palavras no início, é quase, ou vibe prompting, usando a palavra vibe, né? Que é na maneira como faz o back and forth com o agente ou com o chat, que vais afunilando o contexto para depois produzir determinadas ações. Mas isto para dizer o quê? Que esses dois skills são mesmo muito críticos eh, para depois tirar partido destas ferramentas, perceber como é que essas coisas funcionam, eh, experimentar, lá está, diferentes prompts e ver como é que é o output regular sempre para aquele prompt, ou ir experimentando diferentes formas de interagir com um chat para ver o tipo de output que ele te dá, ou o tipo de feedback. Lá está, tipo, ok, imagina que tu és um arquiteto, agora lê este código e dá-me esse feedback de uma forma mais estruturada, porque às vezes que tu me deste feedback eu não percebi nada. E de repente, por causa desta linha, a maneira como ele te responde já é muito melhor ou muito mais alinhada para contigo, não é? Portanto, a ferramenta está lá, é poderosa, mas é a maneira como tu a manipulaste, depois dá o resultado. E, portanto, acho que no ponto do prompting e de ajudar-te a pensar, ah, acho que quanto mais exploro estas ferramentas, mais acho prompting is key, e sim, ajuda-te a pensar e a estruturar pensamentos, se tu souberes utilizar. Tem sido a minha experiência também. Varela, quer dizer alguma coisa antes de terminarmos? Estamos a chegar a Ah, uma hora. Aliás, acho que já estamos a uma hora, que é o nosso tempo, normalmente. não, se calhar, só para recapitular aqui este último ponto, acho que tem muito a ver também com a variabilidade, tanto da parte humana como da parte do AI. Normalmente dizemos que o AI nunca dá duas respostas iguais, ou nunca dá a mesma resposta duas vezes, aliás. Um, Portanto, acho que também há aqui uma parte de ciência, mas parte arte de perceber como é que estas coisas funcionam. E aposto que se tivéssemos todos os três o mesmo briefing, nunca íamos ter a mesma solução, não é? Porque também É. a nossa maneira de interagir com estas ferramentas varia, a ferramenta varia, as respostas que dá. E acho que há qualquer coisa de interessante nesse tal, voltando para a metáfora do mapa, termos quase todos o mesmo mapa, mas irmos todos em direções diferentes e explorar coisas diferentes. Acho que é uma parte também fascinante no meio disto tudo. Yeah. Só para, do meu lado, só para terminar, para ter relação que estavas a falar de prompt engineering, acho que separaste aí, Filipe, o que é um bocadinho o prompt engineering mais profissional, não é? E que se formos ao extremo, basicamente tem três fatores, tem a prompt, tem o dataset e tem o eval, não é? Como é que vamos avaliar o resultado Yeah. dessas prompts? Atualmente já começam a surgir muitas ferramentas que nos permitem correr em vários modelos, isso tudo. E depois o que é a pessoa comum quando está a fazer uma prompt? E eu acho que dentro da pessoa comum, ainda depois há dois casos logo à partida muito diferentes. Um é, quer saber uma coisa rápida? Por exemplo, olha, quero comprar uns ténis novos para ir ao ginásio. Tive uma conversa muito interessante outro dia com o ChatGPT e cheguei aos ténis exatamente que eu queria para ir ao ginásio, com o link para a Amazon espanhola para comprar, que é uma coisa normal, foi quase um vibe prompting, quero que tenha aqui um objetivo. E o outro é quando, imaginem, alguém quer fazer um report para apresentar ao board de uma empresa. Aí já vale a pena aprender algumas frameworks simples. Qual é que é o papel, não é? Como analista disto, qual é que é o contexto, qual é que é o output, não é? Acho que há esses dois casos. E no meu caso, para terminar, eu termino de forma um bocado filosófica, porque eu gosto muito do método socrático, e basicamente o Sócrates andava pelas ruas de Atenas a fazer perguntas às pessoas em série delas já ficarem irritadas, e eu acho que continuo a achar que a qualidade das perguntas que nós fazemos
determina um bocado a qualidade da vida que temos, mais do que as respostas, é como é que sabemos perguntar. E acho que às vezes vivemos agora numa época um bocadinho de respostas instantâneas, e às vezes acho que vale a pena só parar um bocadinho, respirar e ver o que é que queremos exatamente com aquelas perguntas. Eu, do meu lado, é tudo. Mais alguma coisa a acrescentar? Acrescentando só aí, fazer perguntas ao chat GPT ou aos bots também é uma forma deles próprios fazerem reasoning. É interessante e funciona. Portanto, questionar de volta o que nos dão faz com que eles, os agentes ou os LLMs, reflitam no, na pergunta que é feita e às vezes podem dar uma resposta de volta que nos surpreende. E, portanto, acho que é um bom final insight. Uh, Ok, excelente. Nós vamos depois deixar alguns links no episódio para algumas destas aplicações. Eu sei que para algumas pessoas o que falámos aqui pode ter sido um bocadinho técnico, mas não tem que ser, é simples. E vamos deixar alguns links também para ajudar para quem quiser brincar com este tipo de aplicações. E pronto, e deixar aqui, obviamente, a dica que entra no modo um bocado de vibe, tentem fazer coisas e depois, quando se depararem com obstáculos, tentem resolvê-los. Eu acho que cada vez estamos a é entrar isso. estamos a entrar numa época que cada vez mais é fazer primeiro às vezes e aprender depois. É E isso, isto tal e é qual. mínimo. É exatamente isso. Ok, ficamos por aqui hoje. Obrigado, Filipe. Boa malta. Obrigado, pessoal.